10 erros que deixam sua casa sempre bagunçada. Você organiza, respira aliviada e 2 dias depois, a casa já está toda desorganizada novamente. Isso não é azar. Existe um ciclo que ninguém te contou. Eu chamo de ciclo da rebagunça. Ele começa quando a entrada da casa recebe mais do que consegue escoar. Continua quando o fluxo do dia a dia cria pequenas dívidas de tempo e termina quando não existe uma saída clara para o que não pertence mais ao seu espaço. Se a cada semana você sente que recomeça do zero, o problema não é falta de força, é falta de mapa. Hoje você vai enxergar o mapa. Vamos atacar 3 frentes que governam qualquer lar: entrada, fluxo e saída. Quando elas se alinham, a bagunça perde força. Quando uma falha, a casa volta a pedir socorro. Não quero que você vire refém de faxinas gigantes nem de promessas inalcançáveis. Quero que sinta controle real com microdecisões que cabem no seu dia. Você não precisa de mais horas. Precisa de menos atrito. Antes de começar, faça um teste honesto. Existe um lugar da sua casa que virou ímã de tralha. Aqui em casa já foi a mesa da sala. Existe objeto que vaga sem endereço e te cobra atenção toda vez que o seu olhar passa. Existe tarefa de 30 segundos que roda na cabeça há semanas. Se respondeu sim para qualquer uma, você está dentro do ciclo. A boa notícia é que o ciclo quebra rápido quando criamos um ponto de desembarque, reduzimos a fadiga de decisão e instituímos rituais curtos de reset. Fé para sustentar a constância. Bem-estar para sentir alívio imediato. Clareza mental para escolher o essencial. Ao longo do vídeo, você vai aprender a reduzir entradas desnecessárias, a dar casa para cada coisa e a instalar saídas permanentes. Nada de teoria distante. A cada parte, um passo simples e aplicável em minutos. No final, você vai conhecer um plano simples que mostra, na prática, que manter a ordem não é um evento isolado. É um fluxo que você aprende a comandar. E é justamente esse fluxo que transforma o ambiente e a rotina. Agora, vamos começar pela primeira falha, a que derruba qualquer tentativa de organização e que, quando corrigida, já muda o jogo ainda nesta semana. Erro 1. Porta aberta. É quando tudo entra e nada sai. Corredor, hall e mesa da sala viram depósito. O que chega pousa no primeiro lugar e fica te chamando sempre que você passa o olho. Não é falta de força. Falta um ponto certo de chegada. Essa é a origem do cansaço que você sente toda vez que cruza a porta. Pense na sua rotina. Como você entra em casa? Onde as chaves pousam? O que suas mãos fazem nos primeiros 30 segundos? Qual objeto fica sem endereço e começa a rodar de superfície em superfície? Esse pequeno filme revela por que a bagunça volta. Se a entrada não guia o movimento, o acúmulo se instala em silêncio. A solução é criar a zona de desembarque. Escolha um local logo na entrada. Instale um gancho para chaves e bolsas, um cesto pequeno para miudezas, uma bandeja para carteira e celular e uma lixeira discreta. Chaves são campeãs de sumiço exatamente na hora em que você mais precisa. O gancho elimina essa perda recorrente e reduz a sensação de urgência e atraso. Apenas o essencial fica ali. Todo o resto segue para o lugar definitivo. Aplique a regra dos 2 toques. O item toca a zona de desembarque e depois toca a casa definitiva. Correspondência lida vai para um ponto único de decisões fora da entrada. Mochila segue para o quarto. Se um objeto pede um terceiro toque, ele não deveria ter entrado ou ainda não tem endereço definido. Defina esse endereço agora. Menos escolhas na porta significam mais leveza para o restante da casa. Faça o teste de 60 segundos. Limpe a entrada,
monte a sua zona e passe por ela ao chegar e ao sair. Sinta o corpo relaxar quando a porta abre e o espaço está claro. Esse pequeno ritual evita acúmulos, reduz a sensação de casa pesada e entrega a primeira vitória do dia. A partir de hoje, a porta deixa de iniciar a bagunça e passa a iniciar a ordem. No próximo ponto, vamos atacar o que mais sabota a entrada depois que ela está organizada: compras sem destino. Erro 2. Compras sem destino. Quantas vezes você já trouxe algo novo para casa e deixou dias rodando de um lado para o outro? Primeiro ficou na sacola, depois foi parar na mesa, no fim do dia estava na cadeira. E quando você viu, aquilo virou mais um peso na sua cabeça. O problema não é comprar demais, é não decidir antes de comprar. Cada item sem casa abre um lembrete silencioso na sua mente. Ele pede atenção toda vez que você passa o olho. Isso suga energia e faz a bagunça voltar. A virada acontece na hora da escolha. Antes mesmo de pagar, pergunte a si mesma: onde esse objeto vai morar? Como ele vai chegar e voltar para o lugar? Com que frequência vai ser usado? O que vai me lembrar de devolvê-lo? Esse é o que eu chamo de mapa do item. Ele precisa de uma morada, um endereço fixo onde vai viver. Precisa de acesso fácil para não dar preguiça de guardar. Também precisa se encaixar na periodicidade do uso, seja todo dia ou só de vez em quando. E por fim, precisa de uma ancoragem, algum gatilho que lembre você de devolvê-lo para o lugar certo. Agora, faz um teste rápido. Pegue algo novo que você comprou e ainda não guardou. Tira da sacola, arranca a etiqueta, elimina a embalagem. Dê um lugar de verdade para ele, mesmo que seja provisório. Pode ser uma bandeja, uma caixa ou uma prateleira livre. O importante é que o objeto tenha um lar. Erro 3. Itens Uber. Acontece quando os objetos vivem de carona pela casa. Eles não têm ponto fixo, não têm função clara e parecem sempre fora de lugar. Um dia você encontra o carregador na sala, no outro, ele está na cozinha. E quando precisa dele, sumiu. Isso não é só distração, é um sinal de que as coisas perderam território. E sem território não existe fluxo, só cansaço. Agora pensa rápido. Na sua casa tem uma cadeira ou um cantinho, onde moram aquelas roupas nem sujas nem limpas, que saíram do corpo, mas ainda não vão para lavar, que foram usadas só um pouquinho, então ficam empilhadas no talvez. Muita gente guarda essas peças por uma questão prática: economizar água, evitar ligar a máquina só por causa de uma blusa. É uma atitude válida, mas precisa de um limite claro. Se não houver prazo, esse cuidado se transforma em confusão. Essa pilha muda de lugar, cresce sem aviso e, sem perceber, vira parte da paisagem. Mas toda vez que você passa o olho ali, sua mente registra mais uma pendência. Parece pouco, mas são esses itens flutuantes que transformam o lar em espaço de tensão. E não é só roupa. Pode ser uma bolsa que vai de um cômodo ao outro, um copo que nunca volta para a pia, uma almofada que vira mesa de apoio. Tudo isso desgasta, porque exige microdecisões que ninguém tem tempo de tomar. Faz agora o teste dos 60 segundos. Olhe ao redor e escolha 5 itens que estão fora de lugar. Reflita: eles realmente pertencem a esse cômodo? Se não, devolva. Se ainda não tem casa, é hora de criar uma. Pode ser um cesto discreto no quarto só para aquelas roupas meio usadas. Mas atenção, defina um período limite. Se a peça passar desse tempo, vai direto para a máquina de lavar. Porque roupas sem ciclo definido acabam virando bagunça emocional e visual. O mesmo vale para pequenos objetos: chaves, fones, carteiras, óculos, papéis.
Se vivem boiando pela casa, precisam de uma bandeja, uma gaveta ou uma estação base. O segredo está em ancorar cada item a um território funcional. Lugar definido, energia liberada. O que é móvel precisa de mapa. O que não tem função precisa de saída. Erro 4. Prateleiras de decisão. Acontece quando os objetos param à vista, não por beleza ou utilidade, mas porque você ainda não decidiu o que fazer com eles. É o livro que precisa ser doado, o manual que talvez você leia, a sacola com algo que ainda vou resolver. Eles não estão guardados e nem estão em uso, estão esperando. Mas quanto mais ficam ali, mais exaurem sua atenção, mesmo sem você perceber. Essas áreas se transformam em zonas de energia estagnada. A mente capta o ruído visual toda vez que você passa por ali. E mesmo sem tocar em nada, algo dentro de você se cansa. Essa é a diferença entre o que está organizado e o que está apenas empilhado com aparência de controle. Pense agora. Você tem algum lugar da casa que virou um cemitério de pendências? Pode ser uma prateleira, um aparador, uma gaveta da cozinha. A solução não começa tirando tudo dali. Começa com um critério. Escolha uma dessas superfícies e aplique o teste da próxima ação. Cada item visível precisa ter um destino claro e imediato. Doar, reciclar, usar, agendar, arquivar. Se não houver uma próxima ação, o objeto está apenas ocupando espaço, físico e mental. Crie uma fila única de decisão. Um só local na casa para itens temporários que ainda exigem escolha. Nada de espalhar o talvez em cada cômodo. Quando tudo que está em aberto se concentra em um só lugar, você reduz a carga de fundo no seu cérebro e retoma o senso de controle. No próximo capítulo, vamos falar de um erro sutil, mas perigoso. Acumular projetos inacabados que sequestram tempo e bloqueiam o fluxo da casa, mesmo quando estão escondidos. Erro 5. Prateleiras de indecisão. Sabe aquele cantinho onde você coloca algo só por enquanto? Pois é. Esse lugar acaba virando uma zona cinzenta da casa, onde nada se resolve. O papel que precisa ser guardado. O remédio que era para subir para o banheiro. A sacola que você ainda não sabe se vai guardar ou doar. Parece inofensivo, mas aos poucos essa pilha de microdecisões vai pesando. O problema aqui não é o objeto em si, é o que ele representa. Uma pendência. E quando há muitas pendências visuais espalhadas, a casa transmite a sensação de confusão, mesmo estando limpa. Isso rouba energia, aumenta o estresse e ainda causa aquela impressão constante de tenho algo para resolver, mas não sei o quê. Faz o teste agora. Escolha um único ponto da sua casa. Uma prateleira, uma bancada, um aparador. E aplique a regra da ação mínima visível. Para cada item ali, pergunte: qual é a próxima ação? Se for jogar fora, jogue agora. Se for guardar, leve até o lugar. Se ainda precisa decidir, agrupe tudo numa caixa rotulada "Decidir até sexta". Pronto. Só isso já cria clareza. Crie também um lugar específico para esse tipo de decisão adiada, uma caixinha transparente ou até uma bandeja. Assim, você evita espalhar dúvidas pela casa e, de quebra, organiza sua mente. Erro 6. Projetos inacabados sem prazo ou limite. Você começa a montar um álbum de fotos, a customizar uma caixa, a pintar uma parede, e no meio do caminho, para. Deixa ali, para terminar depois. Só que esse depois raramente chega. E o que era um projeto criativo vira um lembrete silencioso de mais uma coisa que você não conseguiu concluir. Esses projetos abertos, sem data, sem caixa, sem limite,
ocupam espaço físico e mental. Dificultam a limpeza, atrapalham a circulação e ainda plantam culpa. Não é que você tenha que abandonar seus planos, mas eles precisam de contorno. Caso contrário, se tornam bagunça com nome bonito. Faz o teste. Crie uma prateleira de quarentena para tudo o que está inacabado. Pode ser uma caixa, uma gaveta, uma área da estante. Tudo que entrar ali precisa de uma condição. Se não avançar em 30 dias, vira saída. Ou finaliza, ou doa, ou recicla. Sem culpa. E se o projeto realmente for importante para você, marque uma janela no calendário. Domingo, das 10 às 11 horas. Terminar álbum da Ana. Isso muda tudo. Porque o que está agendado ganha chance de acontecer. E o que ganha chance de acontecer deixa de ser peso. Erro 7. Superfícies poluídas visualmente. A casa pode até estar limpa, mas se os olhos não descansam em nenhum lugar, a mente também não. Bancadas cheias, aparadores lotados, estantes com tudo à mostra. Tudo isso gera o que chamamos de ruído visual. Esse tipo de excesso não é necessariamente sujeira, mas funciona como um pano de fundo barulhento. Ele ativa sua atenção o tempo todo, mesmo que você não perceba, e aos poucos vai minando sua clareza, sua concentração e até o seu prazer de estar naquele ambiente. Quer um teste simples? Escolha uma superfície da sua casa que esteja muito carregada. Pode ser a mesa do home office, a bancada da cozinha ou aquele aparador da sala. Esvazie completamente. Depois, devolva só os itens essenciais. Se quiser manter um objeto decorativo, escolha algo que traga paz, não peso. Se quiser manter esse novo padrão, crie uma barreira de hábito, uma bandeja para limitar o que pode ficar ali. Ou uma regra simples, uma superfície, uma função. Bancada do café? Só café. Mesinha de apoio? Só o essencial do dia a dia. E aqui vale uma pergunta prática. Tem uma cadeira na sua casa que virou o cabide das roupas nem sujas nem limpas? Aquelas peças que a gente usou uma vez, mas não sabe se vai guardar ou lavar? Essa confusão silenciosa também contribui para o excesso visual. Se passou de 2 dias ali, já acumulou poeira e energia parada. Hora de lavar ou guardar. O que antes era uma confusão visual, vira uma pausa, um respiro. E a casa passa a fazer bem, não só funcionar bem. Erro 8. Dívidas de tempo invisíveis. Alguns segundos aqui, 2 minutinhos ali. E quando você se dá conta, perdeu a manhã inteira apagando incêndios pequenos. São as chamadas microdívidas de tempo. Aquelas tarefas que a gente vai empurrando, achando que são rápidas demais para serem resolvidas agora, mas que se somam e viram uma avalanche. A roupa que era para dobrar e ficou no sofá. O copo que ficou na pia, a caixa que era para guardar e continua no chão. Nada disso é um problema isolado, mas quando se repete todos os dias, cria um efeito dominó. Ocupa espaço, acumula energia parada e rouba tempo do que realmente importa. Aqui em casa, o que funcionou foi o reset dos 3 minutos. Você escolhe um cômodo. A cozinha, por exemplo, coloca um alarme e em 3 minutos limpa uma superfície visível como a bancada, mesa ou fogão. Contém o que ainda precisa de destino em um cesto, bandeja ou caixa, e decide ou anota a próxima ação, como comprar organizador amanhã. Pode parecer pouco, mas esse ritual diário, feito 2 vezes ao dia, muda completamente a sensação de controle sobre a casa. Mais do que isso, treina o cérebro a agir com clareza, sem precisar esperar o caos se instalar. E aqui vale um exemplo clássico. Sabe aquelas chaves que vivem se perdendo justamente quando mais precisamos sair?
Muitas vezes não é falta de atenção, é falta de um lugar fixo. Um pequeno gancho na entrada ou uma bandeja no aparador resolvem isso para sempre. É um micro hábito que gera um macro resultado. Erro 9. Nostalgia que prende objetos no presente. Tem coisa que a gente guarda não pelo uso, mas pela emoção. Um presente de alguém que já não faz mais parte da nossa vida. Uma roupinha de bebê que remete a uma fase linda. Um objeto que lembra um lugar especial. Guardar memórias é humano. Mas quando essas lembranças começam a ocupar o espaço do presente, elas viram âncoras. E o pior, âncoras emocionais que dificultam o fluxo da casa e da mente. Vou te contar uma coisa pessoal. Levei anos para conseguir me desfazer das roupas de bebê da minha filha. Cada peça carregava um pedaço da nossa história. Eu olhava para elas e revivia aquele cheirinho de banho recém-dado, o colo depois do choro, as primeiras descobertas. E por muito tempo não consegui abrir mão disso. O que me ajudou foi entender que a lembrança estava em mim e não apenas no objeto. Quando percebi isso, o peso diminuiu. Se você vive algo parecido, saiba que não existe pressa nem obrigação. Você pode escolher manter aquilo que ainda emociona. Criar uma caixa especial só para as memórias mais significativas. Ou até registrar em foto o que deseja preservar sem precisar ocupar espaço físico. O importante é que a decisão seja sua, no seu tempo. Deixar ir pode ser um caminho, mas cuidar do que fica também é. O essencial é que a sua casa reflita leveza e que cada objeto tenha sentido de verdade para você. Erro 10. Falta de um ritual diário de reset. Você arruma tudo, lava, organiza, dobra. Mas é só virar a semana e a bagunça volta. A sensação é de enxugar gelo. Só que o problema não é você. O que está faltando talvez seja uma rotina simples de manutenção, que funcione no dia a dia, sem pesar. Aqui em casa, o que mudou tudo foi criar 2 momentos por dia para resetar a casa. Nada de faxina, só 3 minutinhos, depois do café e antes de dormir. E sabe por que funciona? Porque quando a gente não cria um fechamento para o ambiente, as pequenas coisas começam a se acumular. E acumulam mesmo. Copo fora do lugar, roupa pendurada na cadeira, saquinho do lixo que ninguém tirou. Parece pouco, mas vai virando ruído mental. Faz agora um teste. Olha ao redor e pega 5 coisas que estão fora do lugar. Se elas têm uma casinha, devolve. Se não tem, talvez hoje seja o dia de criar um lugar fixo. Um cesto para as roupas meio usadas. Uma bandejinha para chaves e miudezas que sempre ficam largadas. Um cantinho para as coisas que precisam sair de casa. E um detalhe importante. Define um tempo. Roupas paradas há mais de 2 dias? Já contam como sujas. Juntaram pó, cheiro, energia parada. Vai para lavar. Esse pequeno ritual de 3 minutos traz mais resultado do que uma faxina de horas que só acontece de vez em quando. É como escovar os dentes, rápido, simples e indispensável. Quando a gente cria o hábito de resetar a casa, ela deixa de ser um lugar que pesa e passa a ser um lugar que cuida da gente. Agora que você conhece os erros que mantêm sua casa sempre bagunçada, quero te propor um plano rápido. Em apenas 2 dias, você já vai sentir a diferença. Dia 1. Escolha 2 pontos críticos da sua casa. Pode ser a mesa da sala e a pia da cozinha. Aplique o reset de 3 minutos neles. Nada de perfeição, apenas clareza. Dia 2. Escolha 5 itens que não têm casa definida. Crie um lugar para cada um. Pode ser uma caixa, um cesto, uma gaveta. O importante é que cada objeto saiba onde morar. Se você aplicar esses pequenos passos, em poucos dias vai sentir diferença. A energia da casa muda,
o ar parece mais leve e, junto com isso, sua mente também encontra mais espaço para respirar. Organizar não é transformar a casa em vitrine perfeita. É criar um ambiente onde você possa descansar de verdade e sentir paz. A bagunça não desaparece de uma hora para outra, mas quando você enxerga as raízes dela, descobre que é possível mudar o ritmo, e cada gesto consciente abre caminho para mais clareza e equilíbrio. E eu quero saber: qual desses erros você sente que mais acontece na sua casa? Escreve nos comentários, porque a sua experiência pode inspirar alguém que está vivendo a mesma luta. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também merece viver em um lar mais leve. Assim, juntos, a gente cria mais casas de paz e presença. A sua casa é o reflexo da sua história, e a cada escolha você pode escrever um capítulo novo.